Em vídeos anteriores eu falei a respeito do livre-arbítrio e gostaria que você fosse até o canal depois para assisti-los. E nesse vídeo aqui, eu pretendo gravar quem sabe dois, quero falar a respeito da salvação. Como é que nós somos salvos? Será que foi uma decisão minha de ser salvo? Eu, de livre e espontânea vontade, usando do meu livre-arbítrio, e você já sabe a minha opinião sobre isso, se assistiu os outros vídeos, será que eu, usando do meu livre-arbítrio, eu livremente procurei a Cristo? Ou, de alguma forma, eu fui induzido a fazê-lo com uma força exterior e independente da minha vontade? É a pergunta. E aí fica, como que nós somos salvos? Porque Jesus vai dizer lá em João no capítulo 15, que não fomos nós que o escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. Então deixa claro que a iniciativa foi de Deus, a escolha foi dele. E veja, escolha sempre implica preferências. Em outro vídeo eu pretendo falar a respeito disso. Mas Jesus mostra que Ele nos escolheu primeiro. Ele nos chamou à salvação. Mas a pergunta é, e qual é a minha participação nisso? Se a Bíblia diz, lá em Jonas capítulo 2, versículo 9, que a salvação pertence ao Senhor. Portanto, começa com Ele, continua com Ele e termina nele. Onde é que eu entro nessa história? Porque talvez você diga assim, não, mas um dia eu fui a uma igreja e lá, daquele estilo de igreja que gosta de fazer apelos, né? E aqui não vai da minha parte nem um sim, nem um não com relação a essa questão, isso vai ser matéria de outros vídeos. Mas imaginemos alguma igreja daquela assim, para ficar um momento bem marcante. Uma igreja dessas que gosta de fazer apelo. E após a pregação, o pregador diz para aqueles que estão assistindo, olha, se alguém quiser aceitar Jesus, essa é a oportunidade. Normalmente cita até um texto muito famoso, fora do contexto, aquele texto que está lá em Apocalipse 3:20, num tom bem dramático. Se Jesus disse, se abrires a porta, entrarei, cearei contigo e tu comigo, portanto abra a porta do teu coração. Apesar do texto não estar falando de salvação, o texto não estava sendo ali colocado em Apocalipse para quem não é crente, o texto é para quem é crente, já que ele está falando da igreja de Laodiceia, que botou Jesus para fora, mas ele continua à porta da igreja querendo entrar. Então o texto originalmente não tem nada a ver com salvação, mas ele é utilizado porque ele dá uma carga dramática à situação e isso traz uma coisa muito emocional e assim muita gente decide, né? Existem decisões por Cristo. E aí o sujeito diz assim, não, mas quando foi feito o apelo e me perguntaram se eu queria aceitar Jesus como meu Salvador, eu disse que sim. Eu fui à frente, eu levantei as mãos, eu recebi oração. Então eu decidi por Cristo. Como é que fica isso? Porque a Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. Jesus disse que foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. E aí, ao mesmo tempo, você diz assim, não, mas eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu fui lá, eu fiz a minha parte. E aí? Será que uma coisa tem a ver com a outra, ou uma coisa exclui a outra? Entenderam como é que a questão tem certa complexidade? Mas não tem nada não. No próximo vídeo, a gente continua nesse assunto, para tentar de alguma forma contribuir com esse debate.